Eu considero essa medida provisória muito importante porque ela aborda uma situação de injustiça que é recorrente no país e aborda uma possibilidade de melhorarmos a questão da venda do etanol no Brasil. Primeiro, com relação à questão da injustiça, é que estranhamente, a Agência Nacional de Petróleo estabeleceu durante vários anos uma proibição em que os proprietários de postos de combustíveis, por exemplo, não poderiam adquirir o etanol diretamente de uma usina que produz esse etanol. Vamos imaginar uma situação em outras atividades econômicas, presidente. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma situação de algum produto de alimento em que fosse vedado que um supermercado, alguém, ou uma mercearia adquirisse um produto diretamente do fabricante, teria que necessariamente, estabelecido por lei, por uma regra imposta pelo Estado, que teria que passar por alguma distribuidora. Isso não existe na questão dos alimentos. E eu penso que alimento é muito mais importante o controle do que, na verdade, algo que vai alimentar o motor de carro. Porque o ser humano, para mim, é mais importante que o motor de carro. Então, se não existe esse tipo de regra para a questão de alimento, é um absurdo que aconteça na questão da venda de etanol. E o que acontece na vida prática, na vida real? Em Goiás, por exemplo, nós temos mais de 30 usinas que produzem etanol. E aí tem, por exemplo, uma situação que a usina fica a 300 quilômetros, por exemplo, da região metropolitana de Goiânia. Aí o etanol tem que vir para Goiânia, passar por uma distribuidora, depois voltar para essa cidade a 300 quilômetros para você para uma cidade que já está aí. Mas é um absurdo isso. O custo operacional disso, ter que passar por uma distribuidora, isso só se justifica ao longo dos anos porque essa regra existiu para, na verdade, proteger interesses das distribuidoras. Proteger interesses da Shell, Ipiranga, hoje a Vibra, né, que é dona da BR Distribuidora, essas empresas. E não o interesse público. Não há nenhum interesse público nessa regra. Portanto, muito importante que se quebre essa situação absurda e histórica que nós temos e que, na verdade, se acomete com uma grande justiça, não só com o proprietário de postos, mas principalmente com o consumidor. Muito obrigado.